Seja bem-vinda. Encontre uma posição confortável. Esse é o nosso momento de presença e consciência. Durante os próximos minutos, permita-se ouvir sem pressa. Não para concordar, mas para perceber. Abracadabra. O poder da palavra falada. Baseada em Florence Scovel Vinci. Hoje vamos falar sobre algo que todo mundo subestima, mas que define vidas, abre caminhos e também destrói oportunidades. A palavra. Florence afirma com precisão: o que você declara com fé se torna decreto. Essa frase não é uma metáfora, ela é uma lei vibracional, lei mental e uma lei espiritual. A palavra é semente, é comando, é uma criação. Você consegue perceber que os episódios estão em conexão e harmonia? Eu fiz pensando exatamente isso, para que você, minha querida ouvinte, possa mergulhar em conteúdos mais densos e compreendê-los de uma forma que a cada novo episódio você suba o degrau do seu nível de consciência. Florence explica bravamente que a palavra falada é um dos instrumentos mais poderosos da manifestação. Não é só pensar positivo, é declarar com autoridade. Quando você fala algo com fé, você envia uma ordem ao campo espiritual da mente. É como um código que o universo recebe, registra e logo executa. Ela ensina que a palavra ela pode moldar a sua mente, direcionar a energia e formar a realidade. E ativa as leis universais e espirituais. Tudo começa pelo que você diz e não pelo que você deseja em silêncio. A palavra só vira lei quando está carregada de fé. Fé absoluta. Sem fé, é só simplesmente um som saindo da sua boca. Com fé, se torna um decreto. E decreto espiritual não volta vazio. Ele se manifesta, cedo ou tarde. Por isso, declare apenas aquilo que você deseja que se cumpra. Cuidado. Preste bastante atenção com o que sai da sua boca, no que você fala e como você fala, a respeito de si, das situações ou de outras pessoas. A fé dá vida à palavra, a palavra dá forma ao invisível. Aqui está um ponto-chave que a Florence, ela cita várias vezes no livro. Eu deixo aqui o convite para você fazer a leitura. Todos os livros da Florence são incríveis, mas especialmente esse é uma leitura do início ao fim, cheia de ideias, cheia de nuances. Eu particularmente gosto muito dessa autora. A maioria das pessoas, elas se sabotam com a própria boca. Elas dizem, nunca consigo, dinheiro é difícil, eu não tenho sorte, só atraio problema. E depois se questionam porque a vida não anda. Florence explica que a palavra de dúvida tem o mesmo poder de manifestação que a palavra da fé. Só que manifesta escassez, medo, bloqueio. A palavra cria sempre, para o bem ou para o mal.
Quando você declara algo com convicção, sua vibração se alinha com aquele estado. Você se torna compatível com o que falou. E é por isso que Florence afirma que a palavra é lei, porque ela cria uma frequência que atrai a sua própria realidade correspondente. Se você declara vitória, sua consciência se organiza para vencer. Se você declara falha, a sua consciência se prepara para o pior. Você se torna aquilo que afirma. Aqui eu quero trazer o poder do eu sou. Florence aprofunda algo que também aparece em Neville Goddard. Os decretos com eu sou. Tudo que segue eu sou vira parte da sua própria identidade. Então, eu sou abundante, eu sou paz, eu sou saudável, eu sou vitoriosa, eu sou merecedora, eu sou próspera, eu sou rica. Você tem que usar o eu sou para se tornar uma identidade daquilo que você realmente deseja. Por exemplo, por muito tempo eu afirmei, eu sou milionária, eu sou bilionária. E eu ainda uso essa afirmação. Só que hoje eu tenho total consciência de que a Camila que é milionária, ela não abre mão de algo que é inegociável. Para mim, hoje, é inegociável não gravar conteúdo, principalmente podcast. É algo que eu sinto prazer, é algo que me inspira. Eu amo acordar às 5 da manhã, me preparar durante algumas horas, alguns dias, lendo o roteiro e estar aqui nesse exato momento. É 21 de janeiro, às 6 horas da manhã, está chovendo e está fazendo frio. Mas eu sinto um prazer que eu não consigo explicar em palavras, que é estar gravando. Então, eu vejo muita gente na internet trazendo o eu sou com palavras que às vezes não condiz realmente com aquela identidade. A Camila que é milionária, ela tem muito mais responsabilidades do que eu tenho hoje, com total certeza. E eu acredito que fielmente que isso ainda não aconteceu porque eu não esteja preparado o suficiente. Então, eu substituí o milionária, que é algo muito grande, muito intangível, e o meu cérebro automaticamente ele ficava mandando... Porque eu sei que isso acontece com você. Não vem falar pra mim que não acontece com você, não. Porque acontece com você sim, que eu sei. Quando você manda um comando de algo muito grandioso, que é completamente fora da sua realidade, eu sou milionária, a sua mente... Sua mente logo fala... Para, né, cara? Tá brincando, né? Milionária. Tem nem R$ 2 na conta. Milionária, olha só. Não mesmo. E aí você se sente mal. Eu vejo muitos depoimentos de pessoas que fazem afirmações positivas e se sentem mal. Você precisa criar comandos de afirmação de eu sou que refletem algo que você quer se tornar, mas que esteja perto da sua realidade. Você sempre tem que pensar grande, dominar o mundo. Meu pensamento é dominar o mundo, que é esse o meu foco. Mas, para o dia a dia, eu troquei milionária por eu sou abundante. É algo que eu consigo ter mais tangibilidade e a minha mente, ela aceita. E conforme ela vai aceitando, você vai aumentando o grau.
Consegue entender essa diferença? Eu precisei explicar isso aqui para que, quando eu falar de técnicas nesse canal, você não sinta, não acredite, não acha que são técnicas vazias que você não consegue aplicar no seu dia a dia. Não, é completamente ao contrário. As técnicas aqui, elas são para te dar um norte, para te dar um caminho, um direcionamento. Mas eu preciso que você, ser humano, lindo do meu coração, incrível, tenha inteligência para saber pegar a técnica e aplicar na sua rotina, na sua vida. Eu não sei qual é a sua realidade de vida hoje. Eu não tenho nem como comparar, porque cada vida é única. Então, você precisa aplicar na sua vida. O que hoje para você faz sentido afirmando eu sou? Pode ser algo bem simples para começar. E depois que você começa, você cada vez mais vai subindo os degraus. Mas eu preciso que você comece hoje a ouvir tudo que eu estou te falando, filtrar, pegar a técnica e aplicar na sua vida. Somente as ações vão te levar ao caminho que você tanto sonha, tanto deseja. São as ações, são o dia a dia, o que você faz nas suas 24 horas em que separa as pessoas de sucesso e as pessoas que não têm sucesso. Eu não vou usar fracasso porque é muito vago. Eu fiz essa comparação, mas pensando bem agora, sucesso e não sucesso encaixa melhor. Voltando aqui, eu quero que essas frases, elas não são só desejos. Eu sou vitoriosa, eu sou merecedora. Elas são comandos diretos ao subconsciente. E identidade, ela cria destino. Agora eu quero te ensinar como usar a palavra para criar novos resultados, baseados nos ensinamentos desse valioso livro da Florence. Ela nos fornece 3 práticas fundamentais, que é: declare o fim desejado com fé. Você vai declarar o fim daquela ação com fé, o que você realmente deseja. Fale como se já fosse real. 2. Elimine as palavras negativas. Corte imediatamente qualquer frase de medo, limitação, com um comando simples: cancelado, cancelado, cancelado. Repita até estabilizar a sua vibração. 3. A repetição cria a energia e a energia cria a ação, com foco e convicção. Isso é prática espiritual. O ponto mais forte de todo o livro é este: a palavra falada é a chave que destranca todas as portas espirituais. A palavra falada é a chave que destranca todas as portas espirituais. Você não espera acontecer, você ordena acontecer. Você decreta, convoca e assume. E é assim que se muda o seu destino. E diante disso, eu quero te trazer uma palavra poderosa que pode trazer um esclarecimento sobre o quanto a palavra tem poder
decretos poderosos para você. Abracadabra. Abracadabra é muito mais antiga do que o seu uso infantil como mágica. Ela tem raízes semíticas antigas, especialmente no aramaico e no hebraico. Eu estou gostando muito de estudar a origem das palavras. Então, aqui vai uma explicação sobre abracadabra. As interpretações dela mais reconhecidas é em aramaico, Ava Kedrava, que significa eu criarei conforme eu falar, ou o que digo aparece. Em hebraico, a associação com a palavra é abra, criar, e kedrava, como foi falado. Portanto, o sentido original é eu crio à medida que falo. É exatamente o que Florence ensina. A palavra falada é um decreto vibracional que organiza, movimenta e constrói resultados no plano material. Bom, a palavra abracadabra, ela aparece em manuscritos romanos antigos, por volta do século II depois de Cristo. Ela aparece em amuletos de cura, em práticas de proteção espiritual e também escrita em alguns formatos triangulares para dissipar enfermidades. Seu uso, ela não era de mágico de palco, e não tenho nada contra quem usa assim, e sim uma fórmula verbal de poder espiritual. Existe uma tradição que dizia que à medida que a palavra era repetida, a doença diminuía. Ou seja, a palavra abracadabra era usada como um mecanismo energético de mudança, um princípio idêntico ao que Florence ensina. Aqui eu quero trazer uma conexão ao que Florence ensina. O que você declara com fé se torna decreto. E é o conceito de abracadabra se alinha perfeitamente a isso. A palavra é lei. Palavra é igual a semente. Fala é igual a ato criativo. Repetição com fé se torna manifestação. Abracadabra funciona como uma técnica de alinhamento verbal, onde você dá forma ao invisível, através da emissão consciente da palavra. Por isso, abracadabra. Agora, minha querida ouvinte, se você está acompanhando os episódios, já percebeu que eles conversam entre si. Os ensinamentos desses grandes autores convergem para o mesmo propósito: elevar o nível de consciência da humanidade. E para isso eles falam de formas diferentes do mesmo assunto. Então, para que possamos juntas entender esse assunto da palavra falada, eu trouxe algumas conexões. Neville Goddard, que tem alguns episódios passados aqui, ensina que as palavras elas são expressão do estado interno. Assumir um estado mental é criar uma realidade correspondente. O verbo determina a sua vibração. Assim como o abracadabra, Neville também defende que o dito com fé se torna uma manifestação inevitável. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, afirma que o subconsciente aceita como verdade aquilo que você repete com convicção, ou seja, a repetição de palavras, especialmente com emoção, funciona como um comando direto ao subconsciente.
Abracadabra, neste contexto, se torna um padrão de comando. Agora vamos para outra prática. Eu gosto de declarar em voz alta, abracadabra. A palavra falada, ela ativa o campo vibracional. E abracadabra, ela traz esse ritmo. Quando você repete mentalmente com ritmo, o ritmo cria uma intensidade emocional. Agora eu quero que durante a sua fala abracadabra, você visualize como se já fosse real. A palavra, então, se torna um decreto. Sinta o resultado como presente, com emoção, com energia criadora. Abracadabra. Isso não é superstição, mas uma técnica de reprogramação mental. Quando nós dizemos abracadabra, não estamos evocando mágica infantil, até que seria legal, né? Mas estamos pronunciando uma palavra antiga, que significa eu crio conforme eu falo. Assim como Florence ensina, a palavra é um decreto. E quando você declara com fé, você altera sua vibração, crença e a sua realidade. As suas palavras são varinha mágica. O que você fala, cria. O que você decreta, se manifesta. O que você profetiza, volta para você. Portanto, fale com consciência. Declare com poder, com fé. Porque no reino espiritual, a palavra é lei. E se você gostou desse episódio, comenta aqui para mim como está sendo a sua experiência, o que você mais aprendeu nesses últimos dias, qual a parte mais importante, que mais te tocou nesse episódio. Me siga o podcast, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu vou ficando por aqui e encontro você amanhã. Um forte abraço.